turma linda! Quem diria que anos depois, um dos filmes mais influentes da cultura pop ganharia uma continuação? O Diabo Veste Prada marcou uma geração e transformou personagens em ícones da moda. Agora, em 2026, a sequência chegou para nos levar de volta para esse universo que conquistou fãs no mundo inteiro. E no vídeo de hoje, vamos dar uma olhadinha nessa belezura e analisar a trilha sonora completa. Bora? O Diabo Veste Prada 2 tinha uma tarefa difícil: continuar uma história que, desde seu lançamento em 2006, se tornou um clássico da cultura pop, porque o primeiro filme marcou uma geração ao apresentar a trajetória de Andy Sachs, uma jovem jornalista que começa a trabalhar na revista Runway sob o comando da poderosa e capirotesca Miranda Priestly. Anos depois, a sequência traz novamente Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci. Mas em vez de apenas repetir a fórmula do primeiro filme, a continuação tenta mostrar como os personagens e o próprio mercado da moda mudaram ao longo do tempo. A história não se concentra apenas na relação entre Miranda e seus funcionários, como acontecia no primeiro filme. Dessa vez, a narrativa está ligada principalmente nas transformações da indústria editorial. As revistas tradicionais perderam a influência que tinham no passado, enquanto a internet e as plataformas digitais mudaram o jeito como as pessoas consomem informação. A Runway continua sendo importante, mas não tem mais o mesmo poder sobre o mercado. Então, Miranda precisa enfrentar o cenário em que a sua experiência e autoridade não são mais suficientes para garantir que ela continue no topo. Isso faz com que Miranda se torne alguém mais vulnerável, tendo que lidar com mudanças que não pode controlar. Ela continua sendo a pessoa difícil que é, mas dessa vez o público consegue enxergar algumas fragilidades. Já Andy retorna muito diferente da jovem segura do primeiro filme. Ela construiu sua própria carreira e adquiriu experiência suficiente para não depender mais de Miranda. Só que, ao mesmo tempo, ela reconhece a importância da Runway na sua formação profissional, que isso fez ela se tornar uma profissional madura que consegue enxergar um novo cenário de um jeito diferente de Miranda. Além do desenvolvimento dos personagens, a continuação traz temas que vão além do universo da moda, e a transformação da mídia é o principal deles. Mas o filme também tem reflexões sobre carreira, liderança, ambição, envelhecimento profissional e adaptação. Miranda representa uma geração que construiu sua autoridade no sistema mais tradicional, enquanto Andy representa uma profissional que precisou encontrar seu próprio caminho. Mas a diferença entre as duas mostra que não temos apenas um jeito de alcançar o sucesso. Tanto é que a história vai mostrando que experiência e competência não trazem garantias de estabilidade profissional quando o ambiente ao seu redor está mudando rápido demais. Pausa rapidinho aqui no vídeo para convidar vocês para conhecer o meu livro O Fabricante de Bonecas. Uma história que mostra como ser mais humano está muito mais ligado às nossas atitudes do que apenas à nossa carne. Escaneiem o QR Code na tela ou cliquem no link da descrição. A moda também continua sendo importantíssima para a identidade visual do filme, mas deixa de ser o único foco da narrativa. Os figurinos, desfiles e ambientes cheios de glamour continuam criando o universo da história, mas funcionam mais para ajudar a representar a personalidade dos personagens e a indústria em transformação. E por trás de toda essa aparência de luxo, os problemas que a gente vê na telinha continuam humanos. O medo de perder espaço, a necessidade de reconhecimento, a dificuldade de aceitar mudanças e a preocupação com o futuro profissional. Apesar dos pontos positivos, o filme também tem limitações, e a principal delas é a dependência da nostalgia, que algumas cenas funcionam principalmente porque lembram o passado. Isso pode agradar os fãs, mas também faz com que certos momentos pareçam mais artificiais.
Tanto é que parte da crítica não acha a sequência tão forte quanto o primeiro filme. Mesmo assim, essa limitação não impede que a sequência não tenha motivos para existir, porque a continuação mostra o que aconteceu com seus personagens depois de anos e está mais interessada em mostrar como você precisa se adaptar quando o mundo ao seu redor muda. O filme funciona como uma história sobre transformação. A moda e a mídia servem para discutir as questões sobre carreira, poder, experiência, ambição e adaptação. E apesar da nostalgia aparecer demais e alguns conflitos serem pouco desenvolvidos, a sequência consegue trazer uma reflexão atual sobre a necessidade de se adaptar às transformações profissionais e sociais. Em um mundo que muda direto e reto, a capacidade de se adaptar é tão importante quanto a competência que leva uma pessoa para o sucesso no início, porque talento e experiência não vão garantir que alguém continue relevante para sempre. Não está sendo fácil. Se vocês estão gostando do vídeo, bora deixar o like maroto e se inscrever no canal ativando o sininho. Pode parecer simples, mas faz uma baita diferença para o crescimento do canal. Amo muito. Quando O Diabo Veste Prada chegou aos cinemas, a música se tornou uma parte importante da história. Então a sequência precisava lidar justamente com esse legado. Em vez de repetir a fórmula do primeiro filme, a nova trilha procurou atualizar o universo musical da história e mostrar como a moda e a cultura pop mudaram ao longo dos anos. Theodore Shapiro retorna como compositor da trilha instrumental e cria uma conexão direta entre as duas histórias, trazendo uma mistura sonora de instrumentos orquestrais com a música pop. Ele também utilizou alguns elementos sonoros do filme original nas novas composições, dando uma ideia de continuidade, mas sem repetir completamente o que já foi feito. No primeiro filme, o compositor ajudou a transmitir a sensação de velocidade e pressão dentro da revista. Telefones tocando, funcionários correndo, roupas sendo trocadas e decisões sendo tomadas em poucos segundos. Já na sequência, Theodore faz uma ponte sonora entre o passado e o presente, porque a música instrumental mantém uma parte da identidade do filme original, mas agora ela está inserida em um mundo que mudou junto com a moda e com a própria indústria do entretenimento. A maior diferença entre as duas trilhas é o tempo, porque a trilha de 2006 acabou se tornando um retrato musical do início dos anos 2000, e algumas músicas ficaram tão ligadas ao filme que passaram a fazer parte da memória afetiva de quem assistiu naquela época. Já a trilha de 2026 enfrenta um desafio diferente, porque não dá para saber com certeza, até a gravação desse vídeo, quais músicas vão ficar na memória do público. Uma música pode ser bem atual e funcionar demais dentro da história, mas isso não significa que ela vai ter o mesmo impacto cultural anos depois. Esse é um dos riscos de uma sequência que tenta atualizar algo conhecido demais. Não dá para tirar a nostalgia, mas também não dá para copiar e colar um passado para transformar o filme em algo sem vida. Felizmente, a trilha de Theodore Shapiro conseguiu mostrar que a Runway continua existindo mesmo no mundo atual. E o resultado foi uma trilha sonora de alta qualidade que mistura diferentes estilos, gerações e formas de expressão. A sonora do filme também conta com músicas de artistas conhecidos, mostrando também como a indústria da moda de hoje não depende apenas das revistas e das passarelas tradicionais. Por causa disso, temos faixas de artistas de estilos diferentes para mostrar como a revista podia funcionar musicalmente numa época diferente. E a presença de Lady Gaga é o maior exemplo disso. Ela não contribuiu apenas com 3 faixas originais como a faixa Runway, mas chegou a fazer também uma participação importante no filme. Lady Gaga tem uma carreira marcada por transformações visuais, grandes performances e uma baita relação com a moda, e isso ajudou demais na proposta do filme. Tanto é que a faixa Runway mistura música pop, rap e energia do glamour das passarelas, além de utilizar o próprio nome da revista fictícia como título.
Essa mistura entre trilha instrumental e músicas populares é importante demais, porque o universo de O Diabo Veste Prada não é apenas sobre desfiles e grandes festas. Temos também os momentos de tensão, situações mais íntimas e transformações pessoais acontecendo nos bastidores. Uma trilha com diferentes opções acompanha melhor essa variedade da história. E a diferença entre as músicas populares e a trilha instrumental também ajuda a entender melhor a função da trilha completa como um todo. As canções representam a tendência da moda e sua relação com a cultura pop, enquanto a trilha instrumental ajuda a construir o lado emocional e narrativo da história, ajudando também a mostrar quem está no controle, qual é o clima de uma cena e como o espectador deve perceber esse universo. A trilha funciona justamente por ter um equilíbrio entre continuidade e renovação. E a sequência não substitui a música do primeiro filme, mas traz uma nova identidade sonora para a Runway e para os personagens que aparecem de volta nas telinhas. A moda muda, os artistas mudam, a forma de consumir música muda e o próprio significado de tendência muda. A trilha então acompanha esse processo ao olhar para o presente sem abandonar demais o passado. Mas o melhor que escuta é a trilha sonora instrumental e a playlist com as músicas dos artistas que participaram da trilha do filme nos links aqui embaixo para tirarem suas próprias conclusões. Não, eu gosto, a gente se acerte, porque a gente tem que participar das conversas. Agora vamos trocar ideia aqui nos comentários. Já assistiram o filme? Acham que ficou melhor que o primeiro ou deu ruim? Bora conhecer também meu trabalho autoral e meu livro O Fabricante de Bonecas nos links aqui embaixo. Cheguei mais também para ajudar esse canal a ir ainda mais longe nesse mundão digital do YouTube, clicando no botão do hype. Excelente semana para vocês, um excelente final de semana. Se cuidem, cuidem dos seus. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.